Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com as regras de balanceamento de reações químicas. Nós já vimos isso na parte teórica e nesse vídeo nós vamos ver na parte prática. E para isso nós separamos 3 regrinhas, como também aconteceu no vídeo anterior, sobre como se dar bem no balanceamento. Seguindo essas regrinhas, você não vai ter problema nenhum na maioria das questões que envolvem e que precisam de balanceamento. Tudo bem? Vamos lá? As regras são: primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o elemento que repete menos. Como assim, professor? O elemento que repete menos é o menor problema que nós temos para poder resolver uma questão de balanceamento. Existem várias regrinhas que mostram para nós qual é o primeiro elemento que nós temos que começar dentre todos que estão presentes ali. Mas aquele que aparece menos é o comum a todas essas regras. Ao invés de falar sempre, começa com o metal ou começa com a metal, essa regra é geral. Então a gente consegue aplicar ela em qualquer situação. Começar pelo elemento que aparece menos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter que olhar o elemento aparecendo antes e depois da seta. Porque é nessa situação que nós conseguimos enxergar aquele que aparece em menor quantidade. Nós não estamos falando do coeficiente que está abaixo do valor, que é a sua atomicidade. Nós estamos falando da repetição nas substâncias que estão presentes nos nossos compostos. Aquele que aparece uma vez na esquerda nos reagentes e uma vez na direita nos produtos, esse é o melhor elemento que você pode começar. Mas professor, e se aparecer 2? Não tem problema, aí você pode escolher qualquer um dos 2 para começar, tá bom? A segunda regra é escolher de fato qual é o melhor coeficiente de balanceamento, que é, no caso, o nosso multiplicador, que vai igualar essas duas quantidades. Então, nós sempre vamos ter que pensar em multiplicadores para que isso aconteça sem nenhum problema, para a gente consiga balancear e igualar essas quantidades. Lembrando que quando você escolhe o multiplicador para poder ficar na frente de qualquer substância, ele vem grande, escrito na frente do primeiro elemento, não pode ser colocado no meio, mesmo que o nosso objetivo fosse balancear a quantidade do O, não importa. Mas ele sempre vai multiplicar todos os elementos que estão naquela fórmula. Então ele vai multiplicar o hidrogênio e vai multiplicar o oxigênio ao mesmo tempo. E durante o nosso balanceamento, isso precisa ficar bem claro, tá bom? E por último, agora é só repetir. Você vai balanceando 1 a 1, sempre começando pelo que aparece menos, e a partir disso você consegue repetir até balancear todos que estão presentes ali. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo? O nosso primeiro exemplo é uma reação clássica, que é a reação da síntese da amônia. N2 mais H2 se transformando em NH3. Essas 3 substâncias têm elementos em comum, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Então, nós vamos ter apenas 2 elementos para nos preocupar, e isso não é problema, tá bom? Mas qual deles aparece menos? Aqui, eles aparecem uma vez de cada lado. O N aparece uma única vez aqui e uma única vez no NH3. E o hidrogênio aparece uma única vez no H2 e uma única vez no H3. Então, tanto faz por qual nós vamos começar. E pela ordem, vamos começar com o nitrogênio. O nitrogênio escrito aqui, ele está aparecendo 2 vezes, porque ele tem atomicidade 2. O nitrogênio do outro lado, do lado dos produtos, ele não aparece com nenhum número escrito aparente. Logo, como nós vimos, a atomicidade dele é 1. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte, você pode fazer isso na sua cabeça. Qual dos 2 nitrogênios está em menor quantidade? O da esquerda ou da direita? É o da direita, que aparece apenas uma única vez. Então é esse lado que nós vamos balancear. Você sempre balanceia o elemento que está do lado, que tem a menor quantidade. 1 não é igual a 2. Está aqui. O 2 está ali, o 1 está aqui. O 1 não é igual ao 2, o 1 é menor. Então a gente pensa, qual é o número que multiplica o número 1 para ele virar 2? E você vai procurar na sua cabeça que esse número é o número 2. Então esse é o nosso primeiro coeficiente que nós temos presente aqui, tá bom?
Colocando isso em mente, agora vamos passar para o hidrogênio. O hidrogênio, ele aparece 2 vezes aqui, mas do outro lado da nossa reação, ele aparece 3 vezes na fórmula. Mas não se esqueçam que existe um balanceamento já escrito. E o que esse 2 significa para toda aquela fórmula? Significa que o NH3, a substância, está aparecendo 2 vezes. É como se eu tivesse um desenho para poder ilustrar. É como se eu tivesse um átomo de nitrogênio junto com 3 átomos de hidrogênio. Essa é a molécula simples, por exemplo, do nitrogênio. Quando você coloca um balanceamento 2 aqui, isso está me indicando o quê? Está me indicando que essa fórmula não está aparecendo uma única vez. Ela está aparecendo 2 vezes. Então, nós vamos ter um átomo de nitrogênio aqui e também vamos ter 3 átomos, de hidrogênio desse lado. Então, agora, nós não temos só esses 3 hidrogênios. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 hidrogênios aqui, porque esse número 2, ele multiplicou a quantidade de hidrogênio, mas ele, ao mesmo tempo, também multiplicou a quantidade de nitrogênio, mostrando que aqui também temos 2 nitrogênios. Então, esse que é o nosso maior erro, é colocar um balanceamento aqui, um coeficiente de balanceamento, e esquecer que ele afeta o nitrogênio e o hidrogênio ao mesmo tempo, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Agora que eu sei que o hidrogênio nós temos 6, vamos olhar do outro lado. Aqui nós só temos 2. Fazemos aquela pergunta: qual dos 2 hidrogênios está em menor quantidade? O da esquerda, porque eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. E qual é o número que multiplica o 2 para virar 6? Nós temos aqui o número 3. 3 vezes 2, 6. E como eu já balanceei tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio, aquela substância que não aparece com nenhum balanceamento, ela sempre vai ter um balanceamento 1. Esse número 1 não vai afetar as nossas multiplicações, mas em alguns momentos, algumas questões podem pedir para a gente somar os coeficientes utilizados. E se a gente esquecer desse bendito 1, que nem sempre aparece, a gente acaba cometendo o erro, tá bom? Então, quais são os coeficientes que nós usamos para poder balancear essa reação? O número 1, o número 3 e o número 2. Tudo bem? Maravilha, né? Fazendo dessa maneira fica moleza. Com isso, nós fechamos o nosso primeiro vídeo de balanceamento de reações. Espero que até aqui as regras mais simples estejam bem compreendidas. Nos próximos vídeos a gente vai dificultando um pouquinho mais, colocando mais elementos e outras situações que vão aparecer durante os nossos balanceamentos futuros. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.